poder para transformar. Aquilo que não tinha cor, vai ter cor novamente. Aquilo que não tinha sabor, vai ter sabor novamente. Olham para você e falam: é água suja, é água de vala. Mas Deus manda te dizer: enche de água hoje. Hoje eu vou te encher com o meu Espírito. Hoje eu vou te encher com a minha presença. E aonde a água do Espírito entra, eu purifico, eu limpo, eu transformo. Ei, querido, tem águas que estão saindo do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Você, como eu, é talha, chegou aqui imundo, chegou aqui encardido, mas tem água para mim, tem água para você. E a ordem que Jesus deu é: encha de água. Deus quer te limpar, Deus quer te purificar, Deus quer fazer você um homem novo, uma mulher nova. Deus quer transformar a tua vida. João, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. E o tema da mensagem dessa noite é: onde tem gente servindo, tem milagre acontecendo. Amém? Você crê que tem milagre aqui nessa noite para a tua vida? Só quem crê aí, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga achei. 3 pessoas, né? Se você achou, diga achei aí, meu irmão. Glória a Deus. Você pode estar acompanhando com a gente aqui também. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você pode dar um amém por essa palavra? Você pode celebrar a Deus com as suas palmas por essa palavra. É a palavra de Deus, é a palavra que é viva, é a palavra que é eficaz, é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite, amém? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nessa introdução. Servir é uma atitude de quem já foi transformado por Deus. Quem serve a Deus é porque já viveu uma experiência de transformação. Aprenda isso, querido. O primeiro passo para a caminhada cristã é vir para a igreja para receber algo de Deus. E geralmente é isso que nós fazemos. Quando nós temos uma necessidade, quando nós temos uma circunstância contrária, nós vemos para a igreja, nós queremos procurar esse Deus, nós queremos procurar esse Jesus para receber algo em troca. E se você está aqui hoje, é porque sim, um dia você precisou que Deus pudesse intervir, você precisou que Deus pudesse fazer algo sobrenatural, que você pudesse receber um milagre, talvez um milagre na sua casa, talvez um milagre no seu trabalho, e quem sabe Deus pode fazer um milagre na sua saúde. Eu não sei o que te trouxe para os caminhos do Senhor, eu não sei se foi uma dor, eu não sei se foi uma enfermidade, eu não sei se foi uma porta fechada, eu não sei se foi a perda de alguém, eu não sei qual foi aquilo que te trouxe na presença de Deus, para que você recebesse algo dele. Esse é o primeiro momento da vida cristã, é quando nós vemos para receber, é quando nós viemos à presença dele para receber de Deus. Eu, quando vim na presença de Deus, eu vim pela dor, eu não vim pelo amor, eu não nasci num berço evangélico. Então quando eu vim para a igreja, eu vim para receber algo, eu vim para receber uma cura, eu vim para receber uma libertação, eu vim para receber algo de Deus na minha vida. Agora,
depois que você entende quem Jesus é, então você agora não vem para a igreja para receber algo de Deus. Por quê? Porque você já entendeu que já recebeu tudo dele, agora você se levanta da cadeira e se torna Jesus na vida de alguém. Agora não é mais Jesus que pode fazer na tua vida, mas é aquilo que Jesus pode fazer através da sua vida. Tem alguém comigo entendendo isso aqui? Diga amém. Então servir é uma atitude de alguém que foi transformado por Deus. Ou seja, você só consegue servir se verdadeiramente você viveu, se verdadeiramente você experimentou uma transformação de Deus. E é sobre isso que essa mensagem aqui do Evangelho de João está falando. E esse foi, você sabe, o primeiro milagre no ministério de Jesus. Jesus fez muitos milagres, e se eu pudesse aqui dar um outro tema para essa mensagem, eu daria assim, olha, da água para o vinho. Porque é exatamente isso que aconteceu aqui em João capítulo 2. Quem olhar hoje, querido, eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida, levanta a mão, eu quero profetizar. Quem olhar para a sua vida depois de hoje vai dizer assim, olha, mudou, mas mudou da água para o vinho. Olha o casamento dela, mudou, mas mudou da água para o vinho. Olha os filhos dele, mudou, mas mudou da água para o vinho. Olha essa casa, era uma coisa louca, mas agora mudou da água para o vinho. Então eu já quero liberar essa palavra profética nessa introdução aqui, de que as coisas a partir de hoje na sua vida mudarão da água para o vinho, amém? Se você crê, você pode dar um glória a Deus, você pode falar assim, amém Senhor, eu creio nessa palavra, você pode aplaudir ao Senhor. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para que você seja bem-vindo a uma estação de transformação, a uma estação de mudança. Seja bem-vindo a uma transformação onde Deus vai acessar áreas da sua vida que antes Ele agia, mas a partir de hoje, esse novo de Deus vai virar festa na tua vida. E quando o noivo chega, irmão, tudo que era água vai se transformar em vinho. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até os dias de Cristo Jesus, amém? A Bíblia diz que Jesus está numa festa de casamento, e como eu disse, esse foi o primeiro milagre de Jesus, e os evangelhos vão relatar pelo menos 35 milagres de Jesus, 35 milagres narrados pelos evangelistas, por Marcos, por Lucas, por João e por Mateus. Agora, quando você olha lá em João capítulo 21, no versículo 25, vai dizer, ainda há muitos outros milagres que Jesus fez, e se todos eles fossem escritos um por um, nem no mundo todo caberiam os livros que seriam escritos. O que isso significa, pastor? Se você não tem ideia, meu irmão, de quantos milagres ainda Jesus tem para fazer na minha vida e na sua vida, são milagres sobrenaturais. Eu não sei se você pega essa palavra, mas eu já recebo essa palavra. Eu sei que Jesus está aqui com 35 milagres escritos, narrados, mas se João 21, 25 diz que nem em todos os livros do mundo caberia os milagres que Jesus fez e os milagres que Jesus ainda vai fazer. Eu não sei você, mas eu preciso de milagre, eu preciso de algumas coisas sobrenaturais acontecerem na minha vida, e eu creio que essa palavra de milagre é para mim e é para você, amém? E a Bíblia diz que Jesus começou o milagre dele transformando água em vinho, porque o primeiro milagre de Jesus foi apenas um milagre, não foi apenas um milagre comum, mas houve uma transformação. O maior milagre que nós podemos viver, meu irmão, não é um milagre da porta se abrir, não é um milagre da cura chegar, e tudo isso Deus tem para a nossa vida, e Ele faz realmente isso, mas o maior milagre que Deus pode fazer na nossa história é o milagre de ser transformado pelo seu poder. Por quê, pastor? Porque quando a água é transformada em vinho, o vinho nunca mais volta a ser água novamente. Uma vida transformada por Deus é uma vida transformada. Milagre hoje você recebe um, amanhã você vai precisar de um outro milagre, mas uma vida transformada é uma única só vez. Tem gente aqui que já teve a vida transformada por Jesus? Só quem teve a vida transformada por Jesus aí, irmão, levanta a mão em nome de Jesus. Então aprenda isso, você nunca vai voltar a ser quem você era antes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, aleluia. E a Bíblia também vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o milagre maior que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. É o milagre da transformação, é transformar a nossa vida.
A Bíblia diz que os 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Por quê, pastor? Porque 10 foram curados, mas somente um foi transformado. Existem muitas pessoas que vêm num ambiente como esse, acessam cura, acessam milagre, mas não acessam transformação. Existem muitas pessoas que vêm nessa igreja, que não somente na igreja aqui na Eclésia, mas na igreja de Cristo, acessam milagres, recebem cura, mas não recebem transformação. E o grande propósito de Deus na minha vida e na sua vida, não é apenas fazer milagre, mas é transformar a nossa vida. E eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida aqui nessa noite, meu irmão. Deus quer transformar você, Deus quer transformar a tua história, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua realidade, Deus quer transformar você. Deus não quer apenas te curar, meu irmão, Deus quer nos transformar de uma vez por todas. Deus não quer somente que a nossa vida seja restaurada, mas Ele deseja que a nossa mente seja renovada. Esse é o poder. Quem tem uma vida transformada, sua mente é renovada, e agora não é apenas receber, mas oferecer algo para Deus. E existem algumas coisas que nós precisamos entender, para que a gente possa ser transformado, e para que a gente tenha essa paixão por vidas, e essa paixão por igreja local. Pastor, o que a transformação é necessária para que eu possa viver isso? Porque antes do mundo acontecer aqui do lado de fora, irmão, acontecem as coisas pro lado de dentro. Antes das coisas acontecerem ao seu redor, primeiro elas acontecem dentro de você. Porque na verdade você vai enxergar a vida pelas lentes da qual você foi vestido, pelas lentes da qual você enxerga. Como assim, pastor? Você já percebeu que toda pessoa traída, tudo que ela enxerga é traição? A Priscila acabou de falar aqui agora, ela estava ferida e tudo que ela enxergava eram feridas. Ela foi talvez ali magoada e tudo que ela carregava dentro dela era mágoa. Já percebeu que toda pessoa que foi passada para trás, tudo que ela vê é negócio dando errado, é situação ruim? Por quê? Porque a sua lente é o que ela enxerga, a sua lente é o que ela vê, a sua lente é o que ela vive. Sabe aquela pessoa que, olha tudo pela lente errada, olha tudo para toda a lente que está dando tudo errado, que nada dá certo, a empresa está falindo, as coisas estão saindo do controle. Entenda uma coisa, meu irmão, se você não for curado, você vai acabar sangrando em cima de gente que não te feriu. Vou repetir, se você não for curado, você vai acabar sangrando em cima de gente que não te feriu. Por quê? Porque gente ferida fere pessoas, mas gente curado é agente de cura para a vida das pessoas. E eu já quero liberar outra palavra profética para você aqui. Eu não sei se você chegou aqui ferido, eu não sei se você chegou aqui magoado, eu não sei a forma que você está enxergando a tua vida, qual é a lente que você está colocando hoje e a forma como você enxerga as coisas. Mas Deus manda dizer, quem fere acaba ferindo, mas quem é curado acaba sendo agente de cura. Levante suas mãos que eu vou profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Eu não sei quais as feridas que fizeram com você, quais as palavras que te machucaram, qual o abuso que você sofreu, mas ouça isso, eu creio que aquilo que era ferida para você, a partir de hoje vai curar outras pessoas. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer, você venceu a depressão, eu vou vencer também. Você venceu a ansiedade, eu vou vencer também. Você venceu a traição, eu vou vencer também. Você venceu o abandono, eu vou vencer também. Você venceu o luto, eu vou vencer também. Você venceu a decepção, eu vou vencer também. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, meu irmão, porque feridas hoje serão cicatrizadas, e quando uma ferida é cicatrizado, ministérios são abertos para que você seja a boca de Deus, para que você seja um agente de cura. Aqueles que estão feridos ferem, mas aqueles que estão curados são agentes de cura. E eu libero essa palavra sobre a tua vida. Você vai sair daqui sendo um agente de cura. A tua lente vai mudar, você não vai mais olhar com os teus olhos humanos, mas você vai olhar na perspectiva do céu, daquilo que o céu vai fazer em você e através de você. Você pode aplaudir a Ele se você quiser, meu irmão. Aplauda ao Senhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, se prepare para uma temporada aonde você vai pregar, onde você vai resgatar, aonde você vai servir, e as suas cicatrizes fechadas serão ministérios que Deus vai abrir através de você.
Aleluia. Eu recebo essa palavra. Quem recebe essa palavra, dá uma glória a Deus aí, irmão. Agora entenda uma coisa. Quem lembra daquele quadro do Netinho de Paula? Programa de princesa. Quem lembra? Não levanta a mão não, irmão. Ah, você não recebe. Ah, bom, vou falar porque eu sempre falo nos cultos, né? Quem lembra daquele quadro do Netinho de Paula, Um Dia de Princesa? Levanta a mão. Tudo, velho. Gente, que programa antigo. Você lembra como é que era? A mulher chegava para passar um dia com ele, e normalmente ela chegava com aquele cabelo bandido. Quem conhece aquele cabelo bandido? Sabe o que é cabelo bandido, irmão? Quem conhece cabelo bandido assim? Se não está preso, está armado. A mulher chegava com aquele cabelo bandido, se não está preso, está armado. E aí, irmão, ela ia e tinha uma transformação na vida dela. Aí eles colocavam 2 fotos, lembra? Um antes e um depois. Quem lembra disso aí? Tudo, velho. Aí parecia uma foto antes e uma foto depois. Eles davam uma caprichada, irmão. Mas davam uma caprichada, mas que caprichada maravilhosa, irmão. Aí saía de lá como o quê? Como princesa. Chegava ruim demais, irmão, mas chegava muito ruim. E eles pegavam assim um negócio, irmão. Era uma coisa de louco, mas depois de uns produtos de Jequiti, Avon, né? Depois de uns produtozinhos, eles melhoravam e elas saíam de lá outra pessoa. Mas aquilo que acontecia só durava até o próximo banho. Aquilo que acontecia só durava até o próximo banho. Por quê? Porque era uma coisa temporária, era uma coisa transitória. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É porque é isso que o mundo tenta nos ensinar, que toda transformação vem de fora para dentro. Que toda transformação vem de fora para dentro, mas o Evangelho veio para nos ensinar que toda transformação vem de dentro para fora. É por isso que Deus quer nos transformar primeiro. É por isso que lá em Romanos 12 vai falar assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, querido, o Evangelho vem nos ensinar que toda transformação, ela vem de dentro para fora. Jesus não morreu para mudar a sua aparência, Jesus morreu para mudar a sua essência. Jesus não morreu para você ficar com cara de religioso, Jesus não morreu para você ficar com cara de legalista, Jesus morreu para mudar a sua essência. É de dentro para fora. Eu xingava, não xingo mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu traía, não traio mais. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, eu não roubo mais. É de dentro para fora. Fala com a pessoa do seu lado assim, é de dentro para fora. Isso é transformação, meu irmão. Uma mente renovada é o sinal de uma vida transformada. A sua mente está renovada, Jesus renovou, houve uma metanoia, houve uma transformação da sua mente, e quando a sua mente é renovada, a sua vida é transformada. Antes das coisas acontecerem do lado de fora, elas vão acontecer do lado de dentro. Agora, irmão, essa noite, pede para você enxergar as coisas pela ótica da sua dor e comece a se levantar como uma resposta nessa noite aqui para algumas pessoas. Jesus chegou em Caná da Galileia para aquele casamento e ali teve um problema. Fala comigo, problema e milagre. Qual é o problema, pastor? O vinho acabou. Qual foi o milagre? A água foi transformada em vinho. E eu tenho uma boa notícia para te dar aqui nessa noite. Todo milagre começa com um problema. Fala com a pessoa do seu lado, todo milagre começa com um problema. Quer uma boa notícia aqui nessa noite? Só quem quer uma boa notícia, dá glória a Deus aí, irmão. Se você chegou aqui com um problema, se prepara, porque você está prestes a viver um milagre. Se você chegou aqui com um problema, se prepara, porque você está prestes a viver um milagre. Por quê, pastor? Porque problema é a matéria-prima que Deus usa para começar um milagre. Ei, querido, vou repetir, problema é uma matéria-prima que Deus usa para começar um milagre. 2 dias depois, diz a palavra do Senhor, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Coisa tremenda isso, irmão.
Agora deixa eu falar uma coisa para você. Alguém deseja nessa noite aqui viver essa transformação da água para o vinho? Quem precisa de ser transformado, irmão? Eu não vou falar de quem precisa de um milagre, que milagre vai ser uma consequência daquilo que Deus vai fazer na tua vida, mas eu estou falando de quem quer uma vida transformada. Pastor, eu preciso de transformação, e eu sei que isso é de dentro para fora, eu preciso disso. Agora, para que você queira viver essa transformação, para que você queira verdadeiramente viver isso, você precisa aprender pelo menos 3 coisas que eu queria separar nesse texto para falar com você. A primeira coisa, anota aí se você quiser, você precisa estar num ambiente certo com as pessoas certas. Fala com a pessoa que está ao seu lado, você precisa estar num ambiente certo com as pessoas certas. Diga comigo, ambiente certo, pessoas certas. Olha o que diz no versículo 1, 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Irmão, guarda isso aqui, ambientes são determinantes para aquilo que a gente vai viver. Ambientes são determinantes para aquilo que Deus quer fazer e para aquilo que você vai viver. Se você quer aumentar o seu nível de paixão, você precisa definir os lugares que você vai acessar. Se você quer um ambiente de intimidade com Deus, você precisa definir os lugares que você vai acessar. Por quê, pastor? Porque quem cuidar do corpo, irmão, vai para a academia. Quem está com fome, vai para a churrascaria. Mas quem quer ouvir aquilo que os céus estão falando, vem para a casa do Senhor. Vem ouvir a palavra de Deus. Ambientes que você frequenta revela aquilo que você busca. Quais são os tipos de ambientes que você está indo? Quais são os tipos de pessoas que estão acessando o teu coração? Ei, querido, defina muito bem os seus ambientes. Tem gente que está sentado em mesas que já deveriam ter se levantado há muito tempo. Tem pessoas que estão vivendo em ambientes que já não cabem mais você. Os ambientes que você frequenta revelam aquilo que você busca. E nem toda mesa você deve sentar. Ah, pastor, mas Jesus sentava com as prostitutas, Jesus sentava com os leprosos, mas quando ele levantava, ninguém era o mesmo naquela mesa. Eu não quero saber em que mesa você está sentando, mas eu quero saber como as pessoas estão depois que você se levanta. Como é que as pessoas estão? Elas continuam falando palavrão, elas continuam falando a mesma coisa, elas olham para você e não veem em você nada de diferente, nem para te respeitar e poupar você de ouvir algumas coisas. Porque o que eu mais ouço lá fora pastor, mas Jesus sentava na mesa do leproso, Jesus sentava com prostituta. Realmente, ele sentava na mesa de leprosos, ele ia para a casa de publicanos, ele sentava com prostituta, mas quando ele levantava daquela mesa, todas as pessoas ao redor dele saíam diferentes. Sabe por quê? Porque Jesus simplesmente tinha uma missão de apresentar o reino de Deus. Então a mesa que você vai sentar, ela tem que te empurrar para um propósito, ela tem que te direcionar para um propósito. Qual é o propósito? Falar do reino de Deus, falar de Jesus a tempo e a fora de tempo. Tem alguém comigo que está entendendo essa palavra aqui nessa noite, meu irmão? Então, em nome de Jesus, nessa noite aqui, cuidado com os ambientes que você está. Versículo 2 vai dizer, Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados. Olha que coisa interessante, Jesus foi convidado. Aprenda uma coisa, meu irmão, Jesus não vai onde ele é tolerado, Jesus vai aonde ele é celebrado. Sabe qual é o nosso problema? Porque na maioria das vezes nós começamos muita coisa e não convidamos Jesus. Tem gente que está construindo torre de Babel em pleno século 21. O que é isso, pastor? Está construindo coisas para Deus que nunca foi para Deus. Ah, é de Deus. Não é de Deus não, você não convidou Deus para isso. Você não orou para Deus antes, você não pediu a direção de Deus. Você nem orou para saber se era para você trocar de casa, você nem orou para Deus para saber se era para trocar de emprego. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida aqui nessa noite. Levanta a mão que eu vou profetizar. Até o final do ano você não vai assinar um contrato sem a direção de Deus. Você não vai tomar uma decisão sem convidar Deus para essa situação. Você não vai ter uma ideia sem você convidar Deus. Você não vai dar um passo na tua vida que vai fazer com que os teus filhos, com que tua casa, com que teu casamento possa ser comprometido
comprometido. Tudo que você fizer a partir de hoje, você vai convidar Jesus para que Ele tome o principal lugar na tua vida e Ele te ajude a tomar a decisão. Ei, querido, levanta a mão para profetizar. Você está pensando em mudar de emprego? Convida Jesus para essa mudança. Você está pensando em uma ideia? Convida Jesus para essa ideia. Você está pensando em mudar de cidade? Convida Jesus para essa mudança. Você está pensando em fazer algo novo? Convida Jesus. O final da festa poderia ser trágico, mas um convite de Jesus mudou tudo. Fala com a pessoa do outro lado, convida Jesus. Irmão, pensa comigo. Jesus foi convidado para aquela festa, sim ou não? Teve problema, sim ou não? Quem resolveu o problema? Quem resolveu o problema? Aprenda isso. Quem coloca Deus no começo, vê Deus cuidando de tudo até o final. Vou repetir porque aqui eu acho que aqui está melhor. Quem coloca Deus no começo, vê Deus cuidando de tudo até o final. Sabe qual é o nosso problema? Nós não convidamos Jesus para nada. Mas quando o problema aparece, aí ele vai ser o primeiro a ser convidado. Eu quero declarar esse ano, em nome de Jesus, esse ano você não assina um contrato sem consultar Jesus. Ei, aprenda uma coisa que eu tenho aprendido, irmão. Ouvir a Deus é muito melhor do que você ter boas ideias. Fala com a pessoa do seu lado, olha, ouvir a Deus é muito melhor do que você ter boas ideias. Segundo lugar, você quer realmente viver uma vida de transformação da água para o vinho? Quem quer, diga amém. Segundo lugar, não conte os seus problemas para quem não pode resolver. Fala com a pessoa que está ao seu lado, não conta os seus problemas para quem não pode resolver. Olha, a Bíblia diz no versículo 3 e no versículo 4, quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Irmão, Dona Nilce está aqui, ó, minha mãe. Se eu falasse isso para minha mãe hoje, irmão, a havaiana ia cantar na minha cara. Como é que é? Você está na minha casa, come do meu pão, bebe da minha água, e eu te falo uma coisa, você me dá uma resposta dessa? Só que quem estava falando aqui não era o filho da Dona Maria, era o filho do Deus vivo. Era ele que estava falando aqui nessa hora. Não era Jesus, filho de Maria. Era Jesus, filho do Deus vivo. E aqui começa o ministério de Jesus. Sabe, meu irmão? Ele fala, ainda não chegou a minha hora. Fala com a pessoa que está falando assim, irmão, para de querer acelerar aquilo que Jesus vai fazer. Tem coisas que não adianta, irmão. Tem coisas que não adianta. Tem coisas que você vai ter que passar pelo processo. Pastor, eu preciso de água, de água transformada em vinho. Você precisa de um milagre. Mas tem épocas e fases da nossa vida que você não precisa de um milagre. Deus não vai te dar água para transformar em vinho. Deus vai te dar uva. E há uma diferença entre água se transformando em vinho e uva se transformando em vinho. Qual é a diferença? Porque água transformada em vinho é milagre, é sobrenatural. Mas uva transformando em vinho tem que ser amassado e tem que passar pelo processo. Então muitas vezes, meu irmão, você não vai ver milagre, mas você vai ver processo, para que o tempo de Deus aconteça na tua vida. Tem quem está entendendo isso aqui, meu irmão? Diga amém. Então talvez nessa noite aqui, você não vai ver água sendo transformada em vinho, mas você vai ser uva, para ser amassada, prensada, viver o processo, para que você possa entender a vontade de Deus para a tua vida. Sabe, meu irmão, nós temos um problema sério com o tempo, e o problema começa quando nós chamamos de milagre o que Deus está chamando de processo. E aí sabe o que acontece? Você fica ansioso, e a ansiedade, meu irmão, é você antecipar o futuro. E muitas pessoas não ficam ansiosas, ficam depressivas. Por quê? Porque ela traz o passado para o presente. E nunca se viu uma geração tão ansiosa, tão depressiva como a nossa. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo para já, para agora.
que Jesus está nos ensinando aqui? Ele olha para Maria e fala assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora, não está na hora. Ei, querido, deixa eu falar algo para algumas pessoas que estão aqui nesse culto. Deus está falando com algumas pessoas aqui: ei, não é porque não aconteceu que eu ainda não estou fazendo. Não é porque as coisas ainda não chegaram que eu não estou agindo. Não é porque ainda o milagre não aconteceu e a porta não se abriu que eu não estou trabalhando. Porque a Bíblia vai dizer lá no Isaías capítulo 64, versículo 4: antes da antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esperar é processo, esperar é você não ver aquilo que Deus está fazendo. É aquilo que diz lá em João capítulo 13, versículo 7, quando Jesus fala com Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Ou seja, o que Pedro entenderia, a visão era para o futuro, mas naquele momento Jesus já estava fazendo algo sobrenatural, algo no invisível, algo no mundo espiritual. Então levanta a mão que eu vou liberar uma palavra profética para você. Deus está agindo, mas não é no teu tempo, não é na tua hora, mas você está no time de Deus. Ei, você está no time de Deus, você está no Kairos de Deus. Então não se precipite, não andeis ansiosos por coisa alguma, assim te diz o Senhor, mas buscai em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Ei, como diz Hebreus capítulo 10, ainda um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará. Espera mais um pouco, meu irmão. Você está no relógio de Jeová, você está no Kairos de Deus. Ele não chega atrasado. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, enquanto você espera o tempo Kairos de Deus. Deus está agindo, Deus está operando. Você recebe essa palavra dessa noite? Dá um glória a Deus aí, faz barulho, se manifesta de alguma forma, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Fala com a pessoa do outro lado: o processo já faz parte do milagre. Fala com a pessoa do outro lado assim: olha, a demora de Deus é mais rápida do que sua pressa. A demora de Deus é muito mais rápida do que a sua pressa. Irmão, os vinhos mais valiosos foram aqueles que levaram mais tempo para serem preparados. Não ore para Deus fazer, porque Ele já está fazendo. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Quem lembra desse louvor da Cassiana aí? Levanta a mão, irmão. Quando Ele fica em silêncio é porque... Não. Quando Ele fica em silêncio é porque Ele está... Quem conhece esse louvor aí? Levanta a mão, irmão. Tudo, velho. Fala para a pessoa que está do seu lado: não dê acesso para quem não te dá destino. Toda vez que você conta os seus problemas a alguém, você se torna refém dessa pessoa. Não conta para ninguém, não fala com ninguém, se tornou refém. Você tem que falar com quem resolve. E você está na casa daquele que resolve. Você está na casa daquele que pode te dar toda a resposta. Ei, querido, conta tudo para Jesus, mas se for para contar para alguém, procura uma Maria, uma mulher que vai te ajudar, uma mulher que vai interceder, uma mulher que vai te colocar na cara do gol. Se tiver que contar para alguém, procure alguém como Maria, alguém que está cooperando, alguém que está torcendo, alguém que está ali para resolver o problema, para ser um agente de resolução, não um agente de fofoca, não um agente de intriga, não um agente de contenda. Ei, cuidado, meu irmão, porque se você quer viver da água para o vinho, aprenda a não contar a sua vida para os outros. Terceiro e último lugar, vai terminar. Quantos querem transformação aí da água para o vinho? Digam amém. Faça tudo que Ele mandar. Fala com a pessoa do seu lado: faça tudo que Ele mandar. O que Maria fala no versículo 5? Para aqueles servos: façam tudo
que ele... Irmão, me ajuda a pregar. O que Maria falou para aqueles servos? Façam tudo que ele mandar. Irmão, quando você vai estudar a origem da palavra tudo, no grego, no hebraico, no aramaico, eu achei um conceito para tudo. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Tudo é tudo. Pastor, qual o significado de tudo? É tudo. Qual é o conceito de tudo? É tudo grego, tudo. No hebraico, o que é tudo? É tudo. Fazer tudo. Ei, olha aqui para mim, irmão. E com muito carinho, como pastor dessa igreja, quero falar para você. O que Maria está falando? Faça tudo. Não é parcialmente. Não é algumas coisas. A gente está preocupado porque a gente quer uma vida transformada. A gente quer uma transformação de fora para dentro e não de dentro para fora. Porque se você realmente quer viver o verdadeiro evangelho, se você quer viver o verdadeiro cristianismo, essa transformação de dentro para fora, você vai ter que se submeter a tudo que Ele vos mandar. Maria foi clara: faça tudo que Ele mandar. Irmão, olha aqui para mim, o símbolo da nossa fé não é um cifrão. O símbolo da nossa fé é uma cruz, e a cruz simboliza a morte. A promessa do evangelho não é uma vida rica, não é uma vida farta. A promessa do evangelho é de vida eterna. Essa é a promessa do evangelho. Jesus não morreu para você ter um carro novo, embora isso seja bom. Jesus não morreu para você ter uma casa nova, embora isso seja uma bênção. Jesus não morreu para te dar uma casa boa. Jesus morreu para te livrar da condenação do inferno, para você viver na eternidade, para ter o teu nome escrito no livro da vida. Jesus morreu para perdoar os teus pecados. Jesus morreu para te livrar da ira do inferno. Ele morreu para te tirar do lamaçal do pecado. Jesus morreu para isso. Jesus morreu para te dar a eternidade. Tem momentos, irmão, que Deus nos conforta, mas tem momento que Deus nos confronta. Fazei tudo que Ele manda. Repita comigo: tudo é tudo. Mais uma vez, irmão, tudo é tudo. E aí diz no versículo 6: ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Versículo 8. Deixa eu te falar um contexto histórico aqui. Naquela época os judeus faziam cerimônia de purificação. Você conhece? Naquele tempo não existia asfalto, não existia pavimentação. E esses potes aqui que Jesus mandou encher, essas talhas que Jesus mandou encher, eram talhas de purificação. Ou seja, quando as pessoas chegavam na porta de uma casa, elas lavavam os pés e elas lavavam as mãos. Então, pés e mãos estavam sempre sujos. Então, para eles entrarem naquela cerimônia, para eles entrarem naquela festa, naquele casamento, era necessário purificar os pés, era necessário purificar as mãos. E Jesus olha para aqueles servos, Jesus olha para aqueles serventes e pede: tragam as 6 talhas. Há uma tipologia bíblica que o número 6 na Bíblia é o homem. Número 7 é o número da perfeição. E o número 6 é a tipologia bíblica para o homem. E a Bíblia diz que os servos pegam e enchem até a boca de água aquelas talhas. Ou seja, já existia água ali, eles complementaram de água aquelas talhas que já estavam cheias, mas não estavam cheias até a boca, porque as pessoas que estavam na festa lavaram os pés, lavaram as mãos. Ei, querido, 6 talhas. Essas talhas tipificam o homem, e Jesus manda colocar água dentro delas.
água na Bíblia tipifica o Espírito. Não há nada que te encha e que te complete por inteiro, que não seja o Espírito de Deus habitando em você. As talhas eram pesadas, as talhas eram bem pesadas, elas eram muito pesadas, pesadíssimas, grandes, e eram 6 talhas. Fala com a pessoa do seu lado, nem tudo que Deus vai te pedir vai ser leve. Tem coisas que Deus vai te pedir que vai ser pesado. Agora, uma coisa eu tenho aprendido com Deus: Deus não pega leve com quem Ele investe pesado. Pastor, eu tenho um chamado, Deus tem algo grande na minha vida. Deus não pega leve com quem Ele investe pesado. Tudo que Deus faz através de alguém. Porque aonde tem gente servindo, tem milagre acontecendo. Era uma festa de casamento. Quem estava na mesa não tinha ideia do que estava acontecendo, mas na cozinha tinha um problema. Qual era o problema? O vinho acabou literalmente. Mas quando Jesus está na festa, aquilo que era problema acaba se tornando um grande milagre. Ouça isso, irmão. Na festa tinha convidados, na festa tinha padrinhos, na festa tinha noivos, na festa tinha discípulos e Jesus, mas na festa também tinha servos. Repita comigo, servos. Para quem estava sentado na mesa, recebeu apenas o bom vinho. Para quem estava sentado na mesa, recebeu ali, nossa, que casamento estranho. Esse casal deixou o melhor vinho para o final. Mas para quem estava servindo, lá atrás dos bastidores, não era apenas o bom vinho, era o milagre que Deus colocou nas suas mãos. E a Bíblia vai dizer que quando o vinho foi levado ao mestre-sala, os que estavam servindo sabiam que o que eles estavam levando era água. Olha que coisa tremenda, irmão. Aonde tem gente servindo, tem milagre acontecendo. Eles estão aqui, 6 talhas. Jesus, completa a água aí. Completou. Agora leva ao mestre-sala. O milagre aconteceu aqui ou o milagre aconteceu lá? O milagre aconteceu aqui ou o milagre aconteceu lá? Sabe onde o milagre aconteceu? Olha os servos. Enquanto eles estão servindo, o milagre está acontecendo. Porque a Bíblia vai dizer que quando chega no mestre-sala, já era vinho. Quando chega no mestre-sala, a transformação já tinha acontecido. Quando chega no mestre-sala, e o mestre-sala bebe, ele fala, cara, o que é isso? Deixa eu falar com o noivo aí. Rapaz, todo mundo primeiro coloca o vinho bom. Quando a galera já deu uma bebida legal, aí você começa a servir o vinho normal. Mas eu vejo que você deixou o melhor vinho para o final. Mas o mais interessante, irmão, é que enquanto tem gente servindo, tem milagre acontecendo. Você está entendendo a importância do teu servir? Você está entendendo a importância de você se levantar dessa cadeira e falar assim, eu quero servir, eu quero ser esse agente de milagre, eu quero ser esse canal de milagre, eu quero ser esse instrumento nas mãos de Deus, eu quero ser esse canal de bênção. Tem uma palavra para você aqui nessa noite, irmão. Faça tudo o que Ele te mandar. E um exemplo que Ele te deu está lá em Filipenses capítulo 2. A Bíblia diz que mesmo Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, e Ele foi servo e obediente até a morte, morte de cruz, e Ele serviu. Ele é um exemplo de servo, Ele é um exemplo de pessoas para servir. Jesus é o nosso maior exemplo de servo, e Ele mesmo diz, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus disse isso, irmão. Ele veio para servir. Servir para mim e para você tinha que ser algo normal.
Servir para mim e para você tem que ser algo natural. Por quê? Porque isso faz parte daqueles que têm a natureza de Cristo. Tem cristão aqui nessa noite? Só quem é cristão levanta a mão. Só quem é cristão levanta a mão. Então, querido, servir para você é normal. Servir para você é normal. Agora, quem sabe você chegou aqui nessa noite cheio de sofisma. Quem sabe você chegou aqui nessa noite cheio de problemas na tua mente, dizendo que servir não é para mim mais, pastor. Já servi muito, me decepcionei. E se eu te contar a minha história, pastor, o senhor vai me entender. Ei, irmão, não consigo te entender. Ontem o pastor Ricardo Guimarães esteve aqui e ele falou algo tremendo. Ele falou que estava triste. Chegou diante do pastor dele e o pastor dele percebeu que ele estava triste. E o pastor Aloysio chegou para o pastor Ricardo e falou assim: pastor Ricardo, o que você tem? Ele: não, pastor, nada não, problema aí não, você não está bem. Eu te conheço, Ricardo, você não está bem. Ele: é, pastor, sabe como é que é, né? Ministério, ingratidão, muita ingratidão. Aí o pastor Luiz olhou para ele e falou assim: Ricardo, quando você faz as coisas lá na igreja no Rio de Janeiro, você faz para Deus ou você faz para os homens? Aí o pastor Ricardo pensou: cara, me pegou, né? É aquela pergunta que Jesus fez: o batismo de João era do céu ou era da terra? Me colocou numa sinuca de bico, que se eu falar que é para o homem, ele vai falar: está trabalhando errado. Se eu falar que é para Deus, ele vai dar outra resposta. Aí ele falou: é, pastor, é para Deus, né? Aí o pastor dele falou assim: Deus não te deve nada. Se você fez para Deus, é para Deus que você está fazendo. Então melhora essa cara, porque o que você está fazendo aqui não é para o homem, não é para o pastor, não é para o líder, e principalmente para essas questões que você já viveu no teu passado. O que você está fazendo aqui é mudando histórias, é mudando o destino eterno. Então começa a servir, comece a ser curado, comece a abrir o teu coração novamente, comece a voltar para servir, comece a se colocar na posição. 34 times aqui na igreja, tem lugar para você servir, tem lugar para você trabalhar, tem lugar para você fazer a obra de Deus, tem lugar para você ser esse agente de milagre, porque enquanto você serve, o milagre acontece, irmão. Agora, para fechar, olha que coisa linda, aquelas águas que estavam naquelas talhas eram águas para purificação. Repita comigo: purificação. Não, irmão, pode melhorar, era purificação. Pode melhorar, irmão, purificação. Aquelas águas não eram águas cristalinas, aquelas águas não eram águas limpas, aquelas águas não eram águas transparentes, água de piscina. Aquelas águas eram águas turvas, eram águas sujas, eram águas encardidas, era água imunda, não era uma água purificada não, irmão. Mas Jesus falou assim: encha de água essas talhas. Deus é especialista em transformar água suja em vinho novo. Ah, você não pegou, vou falar de novo. Deus é especialista em transformar água turva, água imunda, em vinho novo. Ele tem poder para transformar. Aquilo que não tinha cor, vai ter cor novamente. Aquilo que não tinha sabor, vai ter sabor novamente. Olham para você e falam: é água suja, é água de vala. Mas Deus manda te dizer: enche de água hoje. Hoje eu vou te encher com o meu Espírito. Hoje eu vou te encher com a minha presença. E aonde a água do Espírito entra, eu purifico, eu limpo, eu transformo. Ei, querido, tem águas que estão saindo do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Você, como eu, é talha, chegou aqui imundo, chegou aqui encardido, mas tem água para mim, tem água para você. E a ordem que Jesus deu é: encha de água. Deus quer te limpar, Deus quer te purificar, Deus quer fazer você um homem novo, uma mulher nova. Deus quer transformar a tua vida. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus.